Bom dia, meus irmãos. Mais uma manhã do dia do Senhor, em que nos reunimos em seu nome para o cultuarmos em nossos lares, juntamente com as nossas famílias, e assim sermos edificados por meio de sua palavra e o glorificarmos cumprindo aquilo que Deus exige de seu povo, que o cultue em espírito e verdade, principalmente no dia o qual ele separou para isso, no dia do Senhor. Sendo assim, eu convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 14, onde nós vamos fazer uma leitura inicial do verso 26 ao verso de número 40. 1 Coríntios 14, do verso 26 ao verso de número 40. Assim diz o Senhor. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que seja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te louvamos em toda a beleza de tua santidade, ó Deus benigno e todo-poderoso, Senhor de todo o universo. Deus Santo, nos reunimos em teu nome nesta manhã do teu dia para te louvar, te exaltar e para sermos edificados por meio da tua palavra. Pai querido e santo, recebe a adoração do teu povo que em seus lares nesta manhã se reúne em teu nome para te cultuar. Abençoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, e nos dá da tua graça, para que possamos, ao ouvir a tua palavra, sermos edificados, nossos corações transformados pelo poder da tua verdade. Abençoa cada lar, cada irmão, cada irmã que está, Senhor, reunido em teu nome nesta manhã, para te prestar o culto que te é devido. Livra-nos do mal, Senhor. Afasta de nós as dispersões, nos mantém unidos e que retenhamos em nosso coração tudo o que tu tens para nos dizer neste dia. É em nome de Cristo Jesus que te oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Eu convido a todos a louvarem ao Senhor neste momento com o cântico do Salmo de número 42.
Vamos louvar ao Senhor com alegria em nossos corações. Continuidade, então, nesta manhã, ao nosso culto doméstico, eu convido você a fazer a leitura sequencial do texto que se encontra no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo de número 43. Gênesis, capítulo de número 43. Gênesis 43, assim diz o Senhor: a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disseram-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel: por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhais outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente porque nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai: envia o homem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isto: tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: Pai seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. Vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois
levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte aos egípcios que comiam com ele. Porque aos egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos nos aproximar de Deus mais uma vez por meio da oração, dessa vez pedindo pelo sermão que será pregado. Oremos. Senhor Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça, amor e misericórdia nessa manhã. Por falar aos nossos corações, por se revelar a nós através da tua palavra e nos ensinar todo o teu bom conselho. Agora, Senhor, que a tua palavra será pregada, te pedimos mais uma vez que fale aos nossos corações, nos ensine, nos exorte e nos admoeste. Nos transforme, Senhor, pelo poder que reside em tua verdade. Toma-nos em tuas mãos e que seja feita a tua vontade em nós. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, o sermão dessa manhã se encontra no livro dos Salmos. Nós faremos a exposição do Salmo de número 142. Então, eu peço a você que abra sua Bíblia no Salmo de número 142. Por favor. Salmo 142. Assim diz o Senhor: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Senhor, mais uma vez, em tua presença, te rogamos pela tua misericórdia e graça. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos toda a tua verdade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, este salmo foi escrito por Davi, muito provavelmente no período em que fugia da perseguição de Saul.
A Bíblia nos diz que o rei Saul, temendo que Davi tomasse o seu trono, passa então a infligir forte perseguição para capturar e matar a Davi. Davi foge da presença do rei e, para escapar de sua perseguição, passa então a habitar em lugares ermos, em cavernas. O livro de 1 Samuel diz que Saul, tendo voltado de perseguir os filisteus, soube que Davi estava no deserto de En-Gedi e partiu então para a sua captura com um exército de aproximadamente 3.000 homens. Saul procurou por Davi em vários lugares, passando pelas penhas dos montes, chegou a uns currais de ovelha que haviam no caminho ali então, e deteve-se entrando em uma caverna. Nessa caverna estavam escondidos Davi e seus homens. E Davi, ao saber que Saul ali estava, é tomado de aflição pela decisão acerca do que fazer. Matar aquele que o perseguia, mesmo correndo o risco de morrer juntamente com ele, ou continuar escondido, acuado, esperando para ver o que aconteceria. Davi está aflito, Davi está angustiado, o ungido do Senhor está sofrendo. O que deve fazer? A Bíblia diz que o coração de Davi se aflige e decide, então, por cortar apenas a orla do manto de Saul, pois não intentaria contra a vida do ungido do Senhor. Este salmo, meus queridos irmãos, que nos mostra que Davi conteve sua ira e sua imprudência, entregando-se a Deus completamente, com firme confiança, resignando-se aos votos e às súplicas ao Senhor. Davi, em meio à aflição e à angústia ocasionada pela opressão de seu inimigo, clama ao Senhor em oração. Ora, meus irmãos, nesse momento que vivemos, nesses tempos de isolamento social e distanciamento familiar, muitos têm sucumbido à solidão e o abatimento da alma. O confinamento tem trazido medo e tristeza a muitas pessoas, porque além de sermos privados do direito de ir e vir, temos sido privados também da demonstração de afeto uns pelos outros, seja por meio de um abraço, seja por meio de um aperto de mão e até mesmo por meio de um sorriso. Nós temos sofrido com a ausência dos cultos solenes, do ajuntamento dos santos na adoração pública nas igrejas. Todos nós temos sofrido. Assim como Davi, estamos em uma situação trancafiados dentro de uma caverna, com um inimigo ávido a tirar a nossa vida à espreita na porta. Como então não sucumbir ao desânimo, à falta de esperança? Davi nos ensina o remédio nessa manhã para isso: a oração. O tema do sermão de hoje é sobre a importância da oração em tempos de aflição, e eu peço que você me acompanhe na exposição toda deste salmo, a partir do verso 1, que leremos novamente. Deixe sua Bíblia aberta e me acompanhe na releitura do verso de número 1, que diz: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. O texto nos diz que Davi fez essa oração quando estava dentro de uma caverna, portanto, em um momento de aflição, em um momento de angústia, em um momento de trevas em sua vida. O local em que ele se encontrava, meus queridos irmãos, não poderia traduzir melhor a situação que se encontrava seu coração. Ora, se nós observarmos, em uma caverna não há luz, em uma caverna não há conforto, não há descanso, não há recursos, não há água, não há comida e muitas vezes não há saída. Em uma caverna só há trevas, solidão e tristeza. É interessante notar, pois geralmente o ser humano, quando está triste e abatido, a primeira atitude que toma é exatamente essa, a do isolamento.
E ele se isola tentando fugir dos seus problemas. Ele procura abrigo na solidão e nas trevas. Ele foge para um lugar que ninguém o veja. A sensação de Davi diante desta situação, perceba, é de desamparo. Apesar de seus homens em sua volta, Davi se sente só. Seu coração está aflito. E em meio a toda essa aflição, porém, ele se lembra do Deus da aliança. Se lembra do Senhor do pacto, de suas tenras misericórdias, de sua fidelidade, e por isso então ele clama ao Senhor. Veja, ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. O salmista diz que em oração ergue a sua voz a Deus. Ele clama, ele suplica pelo seu socorro. E aqui, meus irmãos, 3 coisas importantes precisam ser destacadas. Em primeiro lugar, observe que ele usa um paralelismo nessa parte B e nessa parte A do verso 1, procurando dar ênfase tanto à natureza de seu pedido, quanto a quem busca por socorro, ou seja, o Senhor. Em segundo lugar, nós observamos que o verbo utilizado aqui pelo autor, clamou, nos mostra que não foi uma simples oração. Um clamor, meus queridos, é um grito de ajuda, o que nos remete a uma cena onde nos deparamos com o mavioso salmista de Israel, gritando e chorando pelo auxílio divino, pelo auxílio de Deus, pelo auxílio do único Senhor de sua vida. Observe que Davi não procura um ombro amigo. Davi não procura por um médico ou por um rei. Em sua agonia e aflição, Davi recorre a Javé, o seu Deus. Note que é diante dele que ele chora. E ao derramar então suas lágrimas na presença do Senhor, ele consegue então reunir juízo, organizar suas ideias e assim levantar uma súplica diante do Altíssimo. Em terceiro lugar, perceba o uso da primeira pessoa em suas ações. Veja, ele diz: eu ergo, a minha voz é a voz do salmista e de nenhum outro. Isso implica dizer, meus irmãos, que Davi não depende ou espera pelo clamor dos seus amigos, daqueles que lhe querem bem, de maneira nenhuma. Antes disso, é ele mesmo quem suplica, é ele mesmo quem chega à presença de Deus, em meio de lágrimas, em lamento. É ele mesmo quem ergue a voz a ecoar no fundo daquela caverna em agonia e aflição. É a voz de Davi, é a voz daquele que está aflito, é a voz daquele que clama. Ah, queridos, quantos de nós, aflitos e necessitados, temos clamado ao Senhor? Quantos de nós, em momentos de aflição, não tem levantado um clamor diante de Deus? Mas eu pergunto nessa manhã a você, será que temos clamado ao Senhor assim como fez Davi? Ou será que simplesmente temos confiado e esperado que nossos amigos e familiares, aqueles que se importam conosco, façam isso por nós? Veja, eu não estou dizendo que não é lícito pedirmos oração ou que outros orem a nosso favor. Mas eu estou questionando se você que está aflito é quem tem orado, é quem tem clamado, assim como Davi. Do clamor de nossas petições, queridos, que sobem ao trono da graça, de quem tem sido a voz que soa com maior intensidade. Ah, meus irmãos, o homem que ora aprendeu o caminho da piedade.
A oração, meu querido irmão, é o meio principal que Deus instituiu para nós, para que possamos nos comunicar com Ele. Na oração, meu irmão, nos aproxima de Deus. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Saiba que o nosso Deus se inclina para ouvir a oração dos justos. O nosso Deus não é o Deus que apenas escuta a oração das colinas, mas ele escuta a oração de quem está nos vales. Lembre-se que ele ouviu Jonas no ventre do grande peixe, no mais profundo abismo das águas do mar. Não há lugar para o qual você possa ser banido, onde Deus não esteja próximo. Assim como não há a hora do dia ou da noite em que seu trono esteja inacessível, para que possamos nos achegar à sua presença e lá derramarmos as nossas lágrimas, clamando a Ele. É por isso, meus irmãos, que Davi então prossegue e diz no verso 2. Veja, ele diz: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Veja, perseguido pelo exército de Saul, com seu nome jogado na lama, outrora herói, agora um criminoso, sente-se então atribulado, todavia não cai no desespero. Em meio a essa triste situação, Davi, ainda que angustiado e ferido, ele busca ao Senhor em oração, ele confia tudo o que tem deixado aflito. Ele diz: derramo perante ele a minha queixa. Meus irmãos, devemos destacar aqui o verbo derramar pelo autor. A ideia contida aqui é a de tornar-se puro. O verbo mencionado pelo salmista em outras passagens da Escritura faz referência à purificação da carne para o consumo do judeu. Nós bem sabemos que o judeu não podia consumir carne com sangue, então ele tinha que drenar todo o sangue da carne, derramando-o, vertendo-o até a última gota, para que assim então ele tivesse como poder comer daquele alimento. O salmista expressa aqui o sentimento de sua alma, carregada de aflição e tristeza, em busca de alívio, consolo e conforto. E isso só o Senhor poderia suprir. É por isso, então, que ele despeja as suas aflições, extravasa esses sentimentos que trazem agonia para a sua alma. E ele faz isso ao Senhor, pois ao fazer isso a outra pessoa, ao invés de esvaziar seu coração e aliviar seu fardo, poderia enchê-lo ainda mais de maneira pior com males. Será que você já se sentiu injustiçado por alguém, prejudicado por alguém, sobrecarregado por alguém, queixoso de alguém, ao ponto de não suportar mais a angústia gerada em seu coração? O que você faz? Tem muitas pessoas que procuram outros para ouvir o seu clamor, despejar ali sobre ele as suas tribulações, no afã de que isso os ajude e os fortaleça. Todavia, observe que Saul não busca um semelhante seu, ele não busca um de seus homens, ele não busca um de seus amigos. No entanto, ao invés disso, ele procura o Senhor. E por que isso, irmãos? Porque Davi entende que nesse momento de aflição, queixar-se sobre o mal que ele fazem a outros, que não seja o seu Deus, poderia abrir portas terríveis, desconhecidas, e ao invés de bênção, consolo e conforto, ele poderia receber muitos males. Portanto, cuidado com quem você se queixa. Cuidado para quem você derrama o seu coração.
Se Davi tivesse derramado sua queixa perante os outros inadvertidamente, ele poderia ter recebido de volta desprezo pelo orgulho ou dureza de coração do descuidado, ou ainda pior, fingimento na simpatia do falso. Portanto, preste atenção, não derrame as suas queixas em qualquer lugar. Derrame-se em clamor e em gemidos perante a face do Deus vivo, pois somente Ele tem o quinhão da compaixão. Percebam, meus irmãos, algumas expressões de compaixão dos homens soam como desprezo. Irmãos, somente o Senhor tem compaixão justa e verdadeira. Somente no Senhor se encontra a verdadeira misericórdia. Somente em Deus se encontra o verdadeiro consolo. Somente nele podemos encontrar a verdadeira justiça, graça, amor e bondade. Como disse Jesus, ele é o Pai que dá ao Filho pão e não pedra, peixe e não serpente. Ele é aquele que dá o Espírito Santo a todos que lhe pedem. Sim, queridos, ele dará fonte de possibilidades a todos aqueles que se aproximam com oração sincera, verdadeira, com conteúdo correto, com um coração transbordante. Se você está queixoso nessa manhã, queixe-se diante da face de Deus. Veja, Davi resolveu derramar suas queixas perante o Senhor, perante Deus somente. Porque somente o Senhor poderia livrá-lo daquela situação. Meus irmãos, somente o Senhor pode nos trazer verdadeiro alívio, paz e consolo. Derramar alguém os seus pensamentos, compartilhar de suas aflições, implicam o contrário daquelas ansiedades embaraçosas que os homens nutrem em seu interior a respeito de suas próprias aflições e pelas quais se torturam e são inquietados quando não as levam a Deus. E neste verso aqui, nós queremos destacar mais uma palavra, a palavra que Davi usa aqui, queixa. Apesar de não expressar a ideia real do que Davi está sentindo enquanto ora, no entanto, nos ensina acerca de uma verdade crucial. A de que uma queixa não é uma afronta. Podemos nos queixar a Deus, mas não nos queixar de Deus. Meus irmãos, nós não devemos nos queixar diante dos homens, mas diante de Deus somente. Davi está convicto de que estava a expor seu problema diante do único que podia efetivamente amenizar a sua angústia de alma. Ele não foi tolo de cair no equívoco de tantos que publicam suas tristezas para aqueles que não podem ajudá-los. O fato é que os homens de oração, os homens piedosos, oram melhor na medida que avançam na sua oração. Quanto mais se ora, mais melhora a oração. Aquele que não tem o hábito de orar corre o sério risco de se passar de tolo perante os outros, por não saber orar. Uma grande verdade é que nós só aprendemos a orar orando, meus irmãos. Percebam, no entanto, que não apresentamos a Deus os nossos problemas para que Ele possa ser informado do que está acontecendo conosco. Nós não informamos nada a Deus. O Senhor não precisa ser informado de nada, porque Ele já conhece tudo. Quando nós oramos antes, é para que nós possamos ver os nossos próprios problemas. Logo, a oração, o derramar as nossas queixas é para o nosso alívio e não para a nossa informação. Orar nos faz muito bem. Quando oramos, meus queridos, o véu da tristeza é removido. A dor da angústia vai embora.
Ao derramar nossas queixas diante de Deus, percebemos o real tamanho de nossos problemas e aflições. E ao compará-los com a grandeza, a glória, o amor, a misericórdia de Deus, percebemos que esses problemas não são nada. É por isso, então, que Davi diz no verso 3, veja, quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Em uma outra tradução, nos é dito que o espírito foi dominado dentro de mim, então tu conheces o meu caminho. Davi reforça aqui no verso 3 o estado em que sua alma se encontra. As ocorrências externas o estavam massacrando e com isso ele estava sendo tomado pela aflição e o mal de forma egoísta. Muitas vezes, em meio à aflição, nosso espírito se torna valente. Muitas vezes até afrontoso, queridos. Parafraseando o reverendo Lugero, alguém que se afoga é um perigo tentar salvá-lo. É necessário aguardar de longe aquele que se afoga até que se esmoreça para então salvá-lo. Quando perdemos as forças, quando somos encobertos por densas nuvens de tribulação, quando esmagados pela carga e tragados pela aflição, é justamente aqui, meus queridos, neste período que nós oramos melhor. Davi foi um herói, mas mesmo assim, seu espírito sucumbiu. Davi podia matar um gigante com uma única pedra, vencer leões e rasgar ursos, mas não podia colocar-se de pé por si mesmo. Ele já não sabia qual o seu caminho, já não suportava mais o fardo. E o que ele faz então para achar consolo e paz? Davi olha para longe de sua própria condição. Consola-se pelo fato de que tudo era conhecido por seu Deus, por seu Senhor, por seu socorro bem presente, por seu refúgio verdadeiro. Isaías, no capítulo 7, verso 15 e 16, diz que do alto, o sublime que habita a eternidade, que é santo, diz, habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração do contrito. Diz o Senhor que não contenderá para sempre e nem se indignará continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante dele. Meus irmãos, esse é um bem inestimável para nós. Sabermos que Deus sabe o que nós não sabemos. Quantas vezes nós não nos sentimos perdidos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, que decisão tomar? E ao confiar em nós mesmos, andamos por caminhos tão perigosos, cheios de armadilhas. Andamos por caminhos desconhecidos. Mas o Senhor nunca fecha os olhos. Em meio às aflições, e nesse caso de Davi, a perseguição de Saul, veja, ele declara que no caminho em que ele anda há muitas armadilhas ocultas. Davi nos revela que seus próprios caminhos são cheios de armadilhas ocultas, mas o Senhor conhece o caminho que ele deve andar. Nossos juízos perdem o equilíbrio, mas a mente eterna de Deus é sempre clara e concisa. Nos nossos caminhos, muitas armadilhas são colocadas, muitos laços são ocultos, mas Deus os conhece todos e nos adverte. Olhando para este salmo, meus queridos irmãos, encontramos o compositor de Israel, o mavioso de Israel, feliz porque o seu guardião o livrou de cair em laços invisíveis, em armadilhas ocultas, em perigos secretos. Irmãos, saibam que podemos ter convicção de que nada, absolutamente nada, está escondido ou encoberto aos olhos de Deus. Nenhum laço secreto pode ferir o homem que está guardado no esconderijo do Altíssimo.
que está protegido e abrigado embaixo de suas asas, porque ele ficará à sombra do Onipotente e ali descansará. Veja, armadilhas ocultam. Perdão, armadilhas ocultas revelam a covardia de um inimigo fraco. O inimigo que espreita, unge, engana para atacar o crente no momento de sua aflição, de sua solidão, no meio de sua vulnerabilidade. Mas o crente nunca está só. O homem piedoso não caminha só pela senda estreita, pelo vale da sombra e da morte, pelos penhascos e desfiladeiros, pelos vales da vida. Mas ele caminha com o Senhor, e pelo Senhor o acompanhar e não retirar seus olhos sobre ele, o Senhor debela todos os perigos. O Senhor é maior do que os embusteiros e nos faz caminhar por sobre os perigos. Veja o que diz Davi no verso número 4. Ele diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Em meio à sua aflição, em meio à sua agonia, Davi procura por amigos nesse momento tão delicado e angustiante de sua vida, mas ele não encontra ninguém. O lugar do ajudante está vacante, não há quem possa resolver tamanho problema em sua vida. Por isso Davi pede ao Senhor que volte os seus olhos e perceba que ninguém é capaz de punir por ele. Não há ninguém, nenhum amigo, nenhum apoio, nenhuma palavra, nenhuma ajuda, absolutamente nada. Não há mais sorrisos, não há mais festas. Seu nome não é mais celebrado. Ele conheceu tanta gente, agora sente-se como se não fosse mais conhecido de ninguém. Ele que tanto se preocupou com o bem de sua nação, vê sua nação agora na pessoa de seu rei, e voltar contra ele. Não há ninguém que perceba a sua situação, exceto o Senhor. Exceto o único que fica conosco quando todos os outros se vão. Perceba, meus irmãos, que quando uma pessoa cai em desgraça, os amigos fogem quilômetros e quilômetros de distância. Eles fogem como se fugissem de um cheiro podre. Saiba que é melhor a oposição dos inimigos do que o abandono dos amigos. Os antigos lugares de refúgio lhe fecharam as portas. Ninguém cuidou de sua alma. Dizia ele: fui lançado fora como um pária. Eu morava na terra de ninguém, onde ninguém se importava. Ninguém me acolheu. Triste, solitário, pobre e abandonado Davi. Em sua maior necessidade, ninguém veio socorrer. Nem a caverna onde estava pôde lhe proporcionar o esconderijo que imaginava, pois Saul adentrou a ela. Já que ele não podia olhar para fora da caverna, Davi então é guiado a olhar para o único lugar que lhe resta, para cima, olhar para o Senhor. Vejam, meus irmãos, Deus não se importa, mas não deveria ser o nosso último recurso. Na verdade, o Senhor deveria ser o primeiro e único a recorrermos para o nosso amparo, para o nosso consolo e para o nosso conforto. Mas ainda que você não tenha feito isso, eu lhe convido a fazer isso agora.
Havia uma mulher que sofria com um fluxo de sangue há 12 anos. Ela buscou cura em vários lugares, com vários médicos, gastando tudo o que possuía. Jesus foi o seu último recurso e ele não a recusou. Veja aí o que diz o verso número 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Assim como havia começado este salmo por meio de um apelo reiterado, assim também essa segunda parte começa com uma dupla expressão de confiança. Quando ele diz, eu clamo, e eu digo. Davi não encontrou nenhum refúgio entre os homens, porém sabia que no Senhor ele estaria seguro. Meus irmãos, quando as esperanças falham, Deus é o nosso único e maior recurso. Davi foi levado a Deus quando sua esperança já havia sucumbido. E aqui está o grande ganho adquirido pela perda. Vejam, qualquer coisa que nos faça procurar a Deus deve ser visto por nós como uma bênção. E neste caso eu falo das aflições, eu falo das angústias da vida. O homem crente é evidentemente feliz por lembrar em seu clamor a Deus os resultados que somente ele e que somente dele procedem. E mais uma vez aqui Davi grita em aflição de alma ao Senhor. Observe que este grito é um grito amargo, um grito de alguém que foi esquecido por aqueles que deveriam tê-lo ajudado. E nesse grito, perceba, ele declara, tu és o meu refúgio. Observe que durante esse cântico há uma sequência progressiva. Davi chora, Davi grita, Davi clama, Davi geme. E apesar de seu grito ser um grito amargo, mas sua palavra é uma palavra doce. Nós estamos diante aqui, meus queridos, de um homem crente, de um homem que tem prazer em lembrar das palavras ditas na oração em meio à sua angústia. Ele poderia ter o desejo de enterrar o seu murmúrio, mas ele se lembra que foi do meio do seu gemido que brotou então o triunfo da graça na sua vida, operando nele uma fé viva e eficaz. Por isso, ele não pode permitir que isso caia no esquecimento. E aqui está a confissão de sua fé. Davi falou com Deus. E mais que isso, falou de Deus. Ele diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Meus irmãos, quando em sua vida você estiver aflito e já não souber mais o que fazer diante daquilo que lhe aflige, que tem agonizado, saiba que você tem um lugar de refúgio e consolo. Corra para os braços do Senhor. Corra para esse refúgio, para essa fortaleza. Pois o Senhor é socorro bem presente em meio à tribulação. Veja, Davi se esconde sob as asas do Espírito de Deus. Davi não só acreditava nisso, mas disse isso, praticava isso. Banido de sua porção na terra prometida, cortado das bênçãos de seus próprios bens materiais, que por direito hereditário ele possuía, ele descobriu a sua porção, o seu quinhão, não nas coisas
aqui no presente, não nas coisas materiais, mas no Senhor. O seu quinhão, a parte de sua herança, estava em Deus. Deus era a sua parte. Deus era a sua herança. O tesouro precioso. E essa, meus irmãos, foi, portanto, não apenas uma referência a um estado futuro, mas uma herança a ser desfrutada. Às vezes somos levados a acreditar em coisas do presente. Mas o Senhor nos chama, nos conclama a entender que há promessa. O Deus da aliança promete ao seu povo uma herança, um quinhão. Por isso, Paulo dizia que era melhor morrer do que viver. Para o homem de Deus, essa verdade é preciosa diante de momentos de angústia. Se Davi não tivesse chorado, ele jamais teria dito. Se o Senhor não tivesse sido o seu refúgio, ele jamais teria enxergado o seu quinhão nos montes celestes. Meus irmãos, às vezes sermos levados aos abismos é tão necessário quanto sermos levados às altas nuvens. Deus não nos chamou para pararmos nos primeiros degraus da escada. Veja, verso número 6, ele diz: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. A oração de Davi é uma realidade. O salmista não se contenta em ter uma mera audiência com Deus. Ele tem tanta confiança na graça condescendente do Senhor que ele confia que será o próprio Deus quem haverá de ouvir a sua oração. Oração que expressa o seu próprio estado de espírito, que revela a angústia que toma conta de seu coração. Oração que só pode ser realizada por meio de gritos e gemidos. Percebam que esse é o argumento de Davi diante de Deus. Ele está tão triste que declara que se não for resgatado, ele vai ser arruinado. Afinal, os seus inimigos são mais fortes do que ele. Ah, meus queridos, em tempos de um evangelho triunfalista da prosperidade, muitos têm se enganado quanto a isso. A verdade é que crentes verdadeiros nessa situação clamam ao Senhor nos dias de hoje. Os que estão debaixo devem buscar mais atenção da parte do Senhor. Assim como Davi, devem erguer a sua voz ao Senhor. O seu clamor deve chegar ao trono celeste, dizendo: livra-me dos meus perseguidores. E é por isso, então, que o mavioso clama. Pois se Deus não o livrar, certamente ele será morto, pois seus inimigos são mais fortes do que ele. Diante da impossibilidade de, por seus próprios esforços, viabilizar uma fuga, Davi clama a Deus: livra-me! Ah, meus irmãos, essa oração, perceba, vem de alguém que, como o rei Ezequias, coloca o seu rosto na parede. A sua face está plantada no chão. O Senhor, meus irmãos, está acostumado a tomar o lado dos fracos e oprimidos. E aqui encontramos uma grande verdade. É nos fracos e oprimidos que Deus prova seu poder desconcertante sobre os tiranos. E que verdade! Isso me lembra as palavras de Jesus narrada por Lucas, no capítulo 5, verso 32.
Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que corrobora, meus queridos, exatamente com o ensino apostólico acerca de nosso papel como discípulos de Cristo. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos lembra de nossa vocação, dizendo: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Davi não usa de soberba em si mesmo. Ele não se firma em seus feitos do passado, em suas próprias forças, mas antes reconhece suas fraquezas, suas limitações, seus problemas, sua indignidade, sua insignificância diante do Deus Altíssimo, e então se entrega completamente nas mãos de Deus. Ah, meus queridos, perceba que a súplica de Davi foi para que Deus o socorresse. E nessas frases nós podemos enxergar o grande homem de Deus que ele foi. Ao descrever o seu caso em uma hora de necessidade real, em mostrar a sua necessidade latente do auxílio do Senhor, como nós podemos ver no último verso, o verso de número 7, quando ele diz: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ora, no verso anterior, o salmista fala sobre o livramento como algo evidentemente necessário e certo, visto que naquele momento ele se achava encurralado. E aqui, neste último verso, por causa disso, eu quero destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui o termo cárcere, que ele usa como uma alusão à caverna em que ele se abrigava. Cárcere, aqui, meus irmãos, como nós havíamos dito no verso número 1, é uma metáfora para a solidão, o desespero e a desolação que ele sente, a dor, a angústia de alma. E isso me lembra de um outro texto, em uma outra narrativa, acerca de um outro homem, seu descendente, que também provou da dor da solidão, do abandono, da traição, do escárnio, da perseguição implacável de seus inimigos. Um outro ungido, ou melhor dizendo, o ungido. Um outro rei, ou melhor dizendo, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Rei dos céus e da terra. Aquele pelo qual as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu falo do Senhor Jesus. Veja, cravado em uma cruz, abandonado pelos seus, renegado por seus amigos, traído por seu próximo, aviltado por seus inimigos, vilipendiado por seu próprio povo. Sim, meus irmãos, nosso bendito Salvador clamou assim como Davi na dor do abandono. Ao ver-se cercado e rodeado por seus inimigos, sentiu o gosto amargo e terrível da ira de seu próprio pai sobre ele. Davi clamou a Deus, e o seu Deus veio a seu favor, livrando-o das mãos de seus inimigos, não entregou em suas mãos, mas o livrou. Mas quanto ao filho, o entregou nas mãos de seus inimigos, mesmo ouvindo seu clamor, não veio em seu socorro. Ele ouve seu brado naquela cruz, em lágrimas de sangue naquele vale, naquele jardim. Sufocado pelo madeiro, a clamar pelo seu Deus, a clamar pelo seu Pai, a sentir o abandono e o desprezo dos seus, mas ninguém vem em seu socorro.
E você sabe o porquê disso. Ele passou por isso para que ele mesmo pudesse vir a socorrer a nós em tempos de aflição. Ele teve que passar por isso para ser o refúgio e a fortaleza verdadeira para pecadores como eu, como você e como Davi. É por isso que quando estamos angustiados, irmãos, quando estamos sofrendo, quando estamos perseguidos, quando estamos nos sentindo aprisionados por tudo que acontece ao nosso redor, quando procuramos uma saída e não a encontramos, saiba que há um que venceu por nós e que nos conclama a nos achegarmos à sua presença confiadamente e acharmos nele refúgio verdadeiro, abrigo em meio aos temporais da vida, consolo e paz em seu amor e graça. A situação é difícil, os problemas são constantes nas nossas vidas, mas no Senhor encontramos paz, no Senhor encontramos refúgio. Podemos clamar que seremos ouvidos. Podemos chorar com a certeza e a convicção de que nossas lágrimas serão enxugadas. Que o nosso clamor não será ouvido em vão, mas que o Senhor nos dará sua proteção, nos sustentará com a sua destra e nos guardará sob suas asas. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã em tua presença. Te agradecemos pela tua graça, pelo teu perdão, pelo teu auxílio em nos ensinar, em nos admoestar, em nos falar acerca de ti e do abrigo e do refúgio que temos em ti. Senhor, nos ajuda a vivermos por essa verdade, aplicando-a no nosso dia a dia, glorificando o teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus é que te oramos. Amém. Amém. Deus os abençoe a todos. Nos encontramos logo mais às 18h30 para o nosso culto vespertino.